Olá, caros amigos, bom dia. Aqui Dr. Luiz Ribeiro, médico oftalmologista, passando mais uma vez para falar um pouquinho sobre a nossa especialidade. Desde já agradecendo o espaço da Rádio Atitude FM, em nome do nosso grande amigo Clésio Marques, e desde já abraçar todos da região de Itapajé e regiões circunvizinhas. É um prazer mais uma vez estar falando desse nosso novo projeto que já está em execução na cidade de Itapajé e dizer que de fato ele já é uma realidade e um grande sucesso. Nós vemos no decorrer desse período fazendo um trabalho de diferença, de qualidade, trazendo um pouco mais de saúde a todos os pacientes da região. A gente, como médico oftalmologista, tem a capacidade não só de passar o óculos do paciente, como também de tratar algumas doenças oculares, como catarata, glaucoma, doenças na retina, doenças na córnea, e assim por diversas subespecialidades oculares. Assim como também o intuito da gente é estar realizando cirurgias e exames especializados. Então, com tudo isso, a gente consegue trazer um trabalho de suma importância e qualidade para a região. Hoje, mais especificamente, aqui participando da entrevista aqui com o nosso grande amigo, nós iremos falar um pouquinho sobre um tema bastante cogitado, um tema bastante conversado, onde os nossos pacientes sempre têm alguma dúvida e alguma preocupação sobre o glaucoma. Então, o glaucoma é essa determinada doença, essa patologia que acomete muitos e muitos brasileiros e muitos pacientes ao redor do mundo. Ela é uma doença que traz uma cegueira definitiva. Então, realmente, é uma grande preocupação para todos os pacientes que têm na família, que tem um diagnóstico, ou até mesmo tem uma baixa de visão, sem saber ainda o motivo, a justa causa. Então, uma pergunta muito frequente no nosso consultório é o que é o glaucoma? Então, o glaucoma é uma neuropatia óptica que acaba levando à cegueira irreversível. Doutor, mas muitas pessoas falam que isso tem a ver com a pressão do olho e tal, né? Isso é uma pergunta muito frequente. Então, assim, a pressão do olho ela é um indicativo de glaucoma, assim como a avaliação do nervo óptico. O nervo óptico é uma estrutura que fica lá no fundo do olho. O médico oftalmologista detentor do conhecimento, ele de fato faz essa avaliação para poder suspeitar se o paciente tem ou não o glaucoma. A história familiar, geralmente, ela pode estar envolvida também. Então, o glaucoma, ele simplesmente não é o aumento da pressão do olho. É um aumento da pressão do olho com justificativa de alteração do fundo do olho. Então, é uma coisa muito mais complexa. Então, só medir a pressão do olho, eu não posso dar um diagnóstico no paciente. Então, eu tenho pacientes com pressão baixa e com o nervo do olho alterado, assim como eu tenho pacientes com pressão do olho um pouco mais alta e o nervo do olho normal. Então, essas alterações, elas têm que ser conjugadas para que a gente possa chegar num diagnóstico. Ela, de fato, não é tão simples. Existem vários tipos de glaucoma, né? Antigamente, a gente falava que o glaucoma era uma doença única, mas isso não é verdade. Existe o glaucoma agudo, que é aquele paciente que não tem glaucoma de forma alguma. E simplesmente, de uma hora para outra, ele entra numa crise glaucomatosa. A pressão do olho dele, que era baixa, ela dispara, né? Uma pressão que era em torno de 20, ela chega a medir 40, a 50. E isso é uma urgência médica, né? Uma urgência oftalmológica, que a gente tem que, de pronto atendimento, estar medicando aquele paciente para que ele possa sofrer o mínimo dano possível. E isso a gente está se referindo ao glaucoma agudo. Só que existe o glaucoma crônico de várias etiologias. Esse glaucoma crônico é aquele que geralmente o paciente não percebe em momento algum alguma alteração, ele não sente dor nenhuma. O glaucoma agudo ele chega praticamente chorando, né, no nosso consultório. Mas o glaucoma agudo não, ele não sente nada, isso é um grande problema. Se o médico não for capacitado e se o médico não se antecipar, esse paciente lentamente vai perdendo a visão. E isso no decorrer dos anos, né? Você não nota uma baixa de visão de imediato. Às vezes o paciente que ele está com uma baixa de visão muito importante pelo glaucoma, ele diz, doutor, as letrinhas no meio eu vejo direitinho. Mas entenda, a visão do glaucoma é primeiramente prejudicada de fora para dentro. Ou seja, a visão periférica, a visão lateral do paciente, ela começa a ser comprometida. E muitas vezes o paciente acha que por estar enxergando aquelas letrinhas e por estar vendo ali aquela parte reta, passa na carteira de habilitação, ele acha que não tem glaucoma nenhum e muitas vezes não é bem assim. Quando esse glaucoma chega na visão principal, na visão central,
realmente já é um caso que o doutor não tem mais o que fazer. Então, o glaucoma, ele não tem uma cura definitiva, ele tem um acompanhamento e tratamento. A gente consegue acompanhar e livrar o paciente de uma cegueira definitiva. Então, doutor, mas qual seria a pressão do olho correta, né? Isso, na verdade, não existe um número que a gente possa achar ele como se fosse um número mágico. Não existe isso. As pressões abaixo de 20 são pressões que realmente nós temos interesse que o paciente mantenha, né? E acima de 20 tem que haver uma determinada avaliação com critério maior. Então, essas pressões, como eu havia dito antes, elas são apenas um indicativo. Tem paciente que vai ter um nervo do olho muito alterado e com a pressão baixa. Tem pacientes de glaucoma com pressão de 13, para vocês terem ideia. E já tem pacientes com pressão de 22 que não tem glaucoma. Então, não é só numa consulta, né? A consulta é a porta de entrada, é ali onde o médico oftalmologista acaba suspeitando do glaucoma, e aí o doutor vai ter que pedir os exames, vai ter que ter uma conversa sobre a história genética da família, assim, essas interrogações, elas têm que começar a participar da nossa avaliação no consultório. Então, na verdade, tudo parte de uma consulta bem feita, né? Aí em Itapajé nós temos esse trabalho mais bem feito. Eu volto a dizer, a nossa consulta realizada em Itapajé, ela é diferente de todas as outras consultas realizadas na cidade. Então, assim, é feita por médico oftalmologista e tem esses equipamentos, né, que a gente consegue. Para vocês terem ideia, existe mais ou menos uma média de 7 exames que são realizados no glaucoma. E a gente aí em Itapajé vai conseguir ter pelo menos 5 ou 6 deles, né? Então a gente consegue sim solicitar os exames adequados e vai ter sim na cidade exames para isso. Então a gente consegue dar um trabalho de mais qualidade. Então a suspeita do glaucoma, ela parte realmente de uma consulta. E após essa consulta, o doutor irá solicitar os exames, né? O glaucoma ele tem várias etiologias, pode ter essa relação genética, né? Às vezes na família tem alguém que tem, então se tem, existe uma chance maior do paciente ter também. A genética conta muito do pai para o filho, né? Aumenta em 3 vezes a chance de o paciente ter glaucoma, e se tiver um irmão na família, aumenta até em 7 vezes a chance de ter também. O glaucoma ele pode ter essas causas genéticas, pode ter essa história, né, de um bloqueio pupilar, de uma alteração que possa vir a trazer um glaucoma agudo, que é aquele glaucoma que causa dor, que eu já havia comentado, mas também esse glaucoma ele pode ser desenvolvido por outras maneiras, né? Às vezes o paciente teve um trauma, uma pancada no olho, que pode trazer um glaucoma. Às vezes o paciente teve uma inflamação no olho, uma uveíte, que pode trazer o glaucoma. Às vezes o paciente pode estar com uma catarata muito grossa, né? E isso trazer também o glaucoma. Às vezes vai pelo uso de algumas medicações. Tem paciente que faz uso constante de corticoide, alguns medicamentos que podem alterar a pressão do olho e assim também trazer o glaucoma. Então a avaliação ela é bem mais complexa do que o paciente pode imaginar. Como eu havia dito, essa avaliação mais minuciosa, a gente precisa de equipamentos para que a gente possa suspeitar. E aí em Itapajé nós já temos esses equipamentos que com certeza auxiliam, eles ajudam muito no diagnóstico. Então após a suspeita, né, e o correto diagnóstico, a gente vai com certeza começar a iniciar o tratamento. O tratamento desse glaucoma crônico, né, que é o glaucoma que não causa dor, geralmente é feito à base de colírios. Então esses colírios têm o intuito de baixar a pressão do olho o máximo possível para poder evitar a progressão da doença. Tem paciente que usa só um colírio, tem paciente que usa 2, tem alguns pacientes que precisam usar 4 tipos de colírio diferentes. São colírios que têm um alto custo, né, realmente são bem caros, que eles acabam irritando os olhos, mas são colírios muito eficazes. Porque, na verdade, a nossa maior preocupação é esse paciente não perder a visão definitivamente. Não existe cirurgia para trazer o glaucoma, a visão de quem tem glaucoma de volta. Então, existem cirurgias para glaucoma? Existe. Mas a cirurgia tem o único intuito de baixar a pressão do olho e não consegue, muitas vezes, evitar a cegueira definitiva desse paciente. Tá certo? Então, aí fica, mais uma vez, essa grande dica. A gente está situado aí na rua José Silva Mota, número 76, no centro de Itapajé. Nós temos um consultório, um setor de oftalmologia dentro da clínica do Dr. Cristóvão. Assim também eu atendo lá no Dr. Brasil, faço esse trabalho também de consulta, mas a parte de exame realmente vai ser lá no Dr. Cristóvão e também trazendo algumas cirurgias para a cidade. Então, o telefone de contato, para deixar mais uma vez, o código de área é 85, o número é 99167-8334, mais uma vez, tá?
O código é 85 e o número é 99167-8334. Você consegue falar com a gente via WhatsApp ou até mesmo via ligação para agendar a sua consulta para que a gente possa fazer uma avaliação dessa bem mais criteriosa. Já disse várias vezes aqui na rádio e volto a repetir que a nossa consulta ela não tem como ser comparada a uma consulta realizada dentro de uma ótica. Por mais que essa consulta seja mais bem feita, não tem comparação. A gente tem equipamentos que igualam a nossa consulta, a mesma consulta realizada em Fortaleza, a mesma consulta realizada em Sobral. As consultas são feitas de uma maneira mais correta dentro dos padrões. E nesta consulta a gente consegue realmente suspeitar não só do glaucoma, mas como de diversas doenças oculares. Mais uma vez eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento a todos de Itapajé, a todos da Rádio Atitude FM, dizer que foi um prazer mais uma vez. E qualquer coisa, conte com o nosso trabalho. A gente tem um trabalho muito importante, muito diferencial na cidade para trazer qualidade para todo o povo de Itapajé e toda a região. Um forte abraço a todos e Oftalmos é a nossa clínica de olho da cidade de Itapajé. Um forte abraço.